Nesse vídeo vamos fazer uma análise de uma situação prática de um cliente hipotético tentando avaliar o que é melhor, PGBL, VGBL, tabela decrescente ou progressiva. Vamos lá. A gente vai analisar então a situação da pessoa. Eu usei aqui algumas premissas, né? Essa pessoa tem 45 anos, já tem 100 mil reais de reserva, está pensando em investir, poupar mais R$1.000 mensais e colocou, estimando aqui como idade de aposentadoria para avaliar 60 ou 65 anos. A rentabilidade que a gente usou estimada para os investimentos 4% ao ano. Bom, isso nos dá uma formação de reserva aos 60 anos de em torno de R$425 mil e com os critérios de conversão da tabela vitalícia com prazo mínimo garantido de 20 anos, R$1.353 mensais. Ela está estimando R$1.000 de INSS. Bom, somados esses dois, então eu tenho uma renda que ela está estimando aos 60 anos de 2.353. E ela desenha um padrão de vida de R$4.000. Bom, significa que ela está afastada. Ou seja, ela tem 58% do objetivo em relação a essa idade que ela está planejando. O que o sistema vai ajudar a mostrar? Quanto a mais ela teria que formar de reserva e qual é o valor do aporte mensal que ela deveria fazer. Além dos R$1.000 que ela já faz, na verdade, está pensando em fazer, na verdade, mais R$2.108 por mês para chegar no objetivo. Já se eu for considerar aos 65 anos, bom, daí ela tem mais tempo para formar a reserva. Com isso, o processo de formação de reserva já diria que ela tenderia a chegar em torno de R$584 mil de reserva, pelos critérios de conversão R$2.069 de benefício mensal. Então ela tem 76% do objetivo, caso atrase a idade desejada para aposentadoria. E aí o volume de contribuição mensal para atingir esse objetivo é menor, agora de ser em torno de R$720 mensais. Bom, as primeiras análises que a gente está fazendo aqui, a partir do diagnóstico financeiro, nos ajudam então a avaliar as projeções de renda com o INSS e a necessidade de formação de reserva para complementação de rendas. Depois a gente consegue enxergar então quanto ela deveria investir ou poupar mensalmente e ter uma melhor compreensão sobre a escolha da tabela progressiva ou regressiva como melhor alternativa do ponto de vista fiscal para retirar dos recursos, caso ela escolha planos de previdência para fazer esse processo de formação de reserva e futuramente recebimento de benefício. Bom, agora vamos analisar a situação presente dela. A gente quer saber se ela tem chance de ganho fiscal relevante com o PGBL. Nesse caso, ela pode investir o limite de dedutibilidade, 12% dos rendimentos tributáveis. No caso, R$ 9.600 anuais. Por quê? Porque a gente considerou rendimentos tributáveis de 80 mil e essas despesas aqui, desconto de previdência oficial 10 mil, despesa médica 4 mil. 10 mais 4, 14. Ora, no desconto simplificado ele tem 16. Então ele está fazendo pela declaração pelo modelo simplificado. Mas aqui que vem a questão, ele poderia fazer a declaração completa caso fizesse o PGBL. Então, para isso é que a gente usa a ferramenta de diagnóstico fiscal, porque ela avalia justamente a chance de serem relevantes esses ganhos com o PGBL. Depois, aquela análise do diagnóstico financeiro nos ajuda a enxergar se ela tem chance de ter menos imposto pela tabela progressiva ou se deve pegar a regressiva. Caso ela tenha a ideia apenas de fazer investimento buscando ganho fiscal e resgatar futuramente numa tacada só, digamos assim, aí bota tudo na tabela regressiva, espera 10 anos e tira a 10%. Bom, nesse caso que a gente estava avaliando, eu agora vou colocar então na ferramenta de diagnóstico fiscal. Ela diz que para atingir o ganho máximo, ele tem duas premissas aqui, uma que está positiva e uma que está negativa. A que está negativa é justamente o fato de que as despesas legais são inferiores ao desconto simplificado, ao total de descontos que ele pode usar na declaração simplificada. Então, uma parte dos investimentos, caso fosse feito, serviria apenas para empatar uma coisa com a outra. A outra questão aqui para ele é favorável, ele tem uma base de cálculo elevada. Então, ele fica sujeito a uma faixa, uma alíquota de imposto mais elevada. Isso aqui é o que nós temos que ter como diagnóstico. Do valor que ele poderia investir, aqueles 9.600 anos, ele tem um ganho fiscal projetado de em torno de R$ 2.000,90. É 21,77% do valor investido. Ainda assim, é um ganho significativo e daria para dizer tranquilamente para essa pessoa que vale a pena fazer PGBL. Agora, o ponto é, essa análise aqui dos 21,77, ela está considerando que a aplicação foi feita no limite da dedutibilidade.
E esses 2.090 aqui, a ferramenta também ajuda a projetar, caso fossem resgatados pela tabela decrescente, capitalizados por 8% ao ano, aqui eu coloquei nesse exemplo, durante esses 10 anos, então eu tenho aqui o efeito do valor investido capitalizado, do valor do imposto dos 10%, então é como se esses 2.090 na verdade significassem 2.439 ao final de 10 anos. Porque ela tem que pagar imposto na hora de resgatar. Agora, a análise aqui é considerando a tabela decrescente. Será que ela não poderia fazer a tabela progressiva? Bom, o ponto é, vejam, se ela já tivesse fazendo investimento aqui de 4.600 em PGBL, ela já estaria fazendo a declaração completa. Mas justamente o sistema vai mostrar que o ganho dela sobre o valor investido, 15,54, é inferior aos 21,77. Por quê? Porque a boa parte daquele investimento inicial só serviu para empatar a declaração completa com simplificada. Então, sobre o valor que ela tem a investir, isso sim, aí ela tem um ganho de 27,5%, porque a ponderação desses dois é que chegou nos 21,77%. Bom, então aqui a gente tem a primeira questão para se considerar. Vale a pena fazer PGBL e vale a pena se fizer no limite de dedutibilidade. Senão o ganho vai ser inferior aos 21,77% e aí eventualmente já começa a se avaliar se vale ou não a pena em termos de ganho fiscal, se ele é relevante ou não para o tamanho do esforço que a pessoa acaba fazendo. Bom, e no momento resgate? Né? Qual vai ser a alternativa? Ela tem perspectiva de, no momento resgate, no recebimento do benefício de aposentadoria, ter que oferecer tributação em percentual inferior à tabela regressiva, decrescente, aquela de 10%? Se sim, ele pode usar a tabela progressiva, não a tabela regressiva. Bom, o que a gente está fazendo com isso é buscar justamente o menor impacto fiscal no resgate. A gente quer o maior ganho fiscal possível na entrada, o menor impacto fiscal possível na saída. Como a gente tinha analisado no caso dele, se ele tem perspectiva de INSS baixo, ele recebendo como renda, a chance dessa renda ficar sujeita, mesmo que tenha algum imposto na fonte, a algo como chegar ali aos 65 anos, alíquota zero ou parcela isenta de proventos de aposentadoria é bastante grande. Então, parece, nesse caso, que a indicação da tabela progressiva é mais vantajosa. Bom, e se a gente viu que ele tinha R$1.000 pensando em investir, teria que investir 2.108 para chegar no objetivo, mais 2.108 para chegar no objetivo aos 60 anos, a gente tem então que, em termos de investimento de poupança mensal, ele teria que fazer 3.108. Isso daria, em termos de critérios de conversão de reservas financeiras em previdência, em benefício mensal de previdência, os 4.000 que ele tem de objetivo em termos de padrão de vida que ele está desenhando para o futuro. Agora, ele não é obrigado a fazer todos os investimentos em previdência privada. Isso aqui é só um critério de conversão para ter ideia se é um processo, o volume de formação de reserva é suficiente para um padrão de vida que ele quer ter no futuro. Se ele fizer essa conversão e recebendo esse benefício, bom, então ele está atingindo esse objetivo. As conclusões que a gente tem no caso dessa pessoa é que justamente para atingir esse padrão, com o uso do diagnóstico financeiro, o padrão de vida desejado aos 60 anos, ele teria que poupar em torno de R$3.000 mensais. Aplicar os 800 mensais ou 9.600 ano no PGBL vale a pena. E considerar a tabela progressiva pela expectativa de não ter IR sobre benefícios. Isso no caso de ele converter reservas futuramente em benefício mensal de aposentadoria. Porque se ele for resgatar de forma integral, muito mais fácil vai ser ele ter ganho fazendo na tabela decrescente. Então tudo tem que ser planejado em termos de como vai ser feita a retirada. Além disso, ele deve avaliar os investimentos adicionais em VGBL pela tabela progressiva ou fazer poupança usando outras alternativas de investimento. Então vejam, nesse exemplo a gente tem uma resposta muito clara de que ele tinha ganho fiscal fazendo investimento no limite de dedutibilidade no PGBL. O que a gente também precisa analisar em relação à projeção futura é se ele precisa fazer mais investimentos em previdência privada para chegar na formação de reserva que vai lhe garantir o benefício futuro que ele está estimando. Daí, nesse caso, ele iria complementar com o VGBL. E a análise futura das perspectivas do recebimento de renda, encaixado com as outras rendas que ele tende a ter no futuro, vai nos ajudar a decidir se vai ser tabela decrescente ou progressiva. Se ele tem uma chance de, no recebimento, ficar sujeito a uma alíquota que vai ficar abaixo de 10%, vai ser melhor fazer na tabela progressiva. De outra forma, coloca direto na tabela decrescente, resgata o valor e vai pagar 10% de forma definitiva. Então esse é o ponto.
Cada caso é um caso e só conhecendo muito bem a situação presente e a análise, a projeção futura que a gente consegue tomar a melhor decisão, e isso precisa ser revisado de tempo em tempo porque a realidade da pessoa muda.